Você está sendo controlado agora mesmo, e não por alguém de fora, mas por algo dentro de você. Suas emoções tomam decisões antes que você sequer consiga pensar. Elas escolhem as palavras que você vai usar antes que você as pronuncie. Elas destroem relacionamentos importantes antes que você se dê conta do estrago. E o pior de tudo, você acha que está no controle da situação. Maquiavel estudou esse fenômeno há mais de 500 anos. E o que ele descobriu sobre o domínio emocional ainda é a arma mais poderosa que existe. Presidentes a usaram, CEOs a usaram, os mais influentes da história a usaram. E você vai aprender agora. Deixa eu começar pelo que a ciência moderna confirma. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala. Ela é antiga, muito antiga. Evoluiu milhões de anos antes da parte do cérebro que pensa logicamente. A amígdala foi projetada para uma coisa: reagir rápido a ameaças. Quando um predador aparecia, não havia tempo para análise, era correr ou morrer. O problema é que a amígdala não distingue ameaça física de ameaça emocional. Um comentário ofensivo no trabalho? A amígdala reage como se fosse um leão te atacando. Uma crítica do seu parceiro? Mesma reação. Uma mensagem que te deixou ansioso? Seu corpo entra em modo de combate. Leandro Carnal, renomado pensador brasileiro, chamaria isso de sequestro da amígdala. Sua parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, é literalmente desligada. Por alguns segundos, você não tem acesso à lógica, só à reação primitiva. E nesses segundos, você fala coisas que não deveria, toma decisões que vai lamentar, destrói em minutos o que construiu em anos. Maquiavel não conhecia neurociência, mas conhecia o comportamento humano melhor que qualquer cientista moderno. Em A Arte da Guerra, ele escreve: os homens são movidos principalmente por duas coisas: medo e desejo. Aquele que souber controlar essas forças em si mesmo, controlará seu destino. Aquele que for controlado por elas, será escravo de qualquer um que as manipule. Percebe o que ele está dizendo? Não é sobre eliminar emoções, é sobre quem está no comando, você ou elas. E a maioria das pessoas nem sabe que perdeu o controle. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine que seu chefe critica seu trabalho na frente de colegas. O que acontece no seu corpo? Rosto esquenta, coração acelera, maxilar trava, punhos fecham levemente. Isso é a amígdala assumindo o controle. Agora, você tem duas opções. Opção 1, reagir, responder na hora, defender-se, mostrar que ele está errado. Sua amígdala quer isso desesperadamente. Parece a coisa certa a fazer. Opção 2, pausar, não responder imediatamente. Deixar a onda emocional passar. Recuperar acesso ao seu córtex pré-frontal. Depois, e só depois, escolher sua resposta. A maioria escolhe a opção 1 e a maioria fica presa nos mesmos padrões a vida inteira. Reagindo, se arrependendo, reagindo de novo. Maquiavel era obsessivo sobre isso. Ele observou que os governantes que reagiam emocionalmente tinham reinados curtos. Os que conseguiam pausar, calcular e responder estrategicamente duravam décadas no poder. Não porque não sentiam emoções, mas porque não deixavam as emoções governar suas ações. Getúlio Vargas, um dos exemplos que Maquiavel adoraria, era conhecido por sua frieza calculada, não porque fosse insensível, mas porque treinava obsessivamente a pausa entre estímulo e resposta. Quando recebia notícias devastadoras, ele não reagia, esperava, às vezes horas, às vezes dias.
Só respondia quando tinha clareza total sobre a melhor ação. Isso é poder emocional. Agora deixa eu te mostrar o mecanismo interno. Quando uma emoção surge, ela segue um caminho específico no cérebro. Primeiro, a amígdala dispara. Hormônios de estresse são liberados. Cortisol e adrenalina inundam seu sistema. Nesse momento, seu córtex pré-frontal, a parte que planeja, que analisa consequências, que pensa no longo prazo, é parcialmente desativado. Estudos mostram isso claramente. Quando emoções intensas surgem, a atividade no córtex pré-frontal diminui. Você literalmente perde acesso à sua inteligência, e quanto mais intensa a emoção, mais longo o sequestro. Raiva extrema pode levar 20 minutos ou mais para o córtex pré-frontal voltar ao normal. 20 minutos em que você não está pensando com clareza, 20 minutos em que qualquer decisão será contaminada. Maquiavel intuía isso. Ele escreveu que um líder nunca deve tomar decisões importantes quando está irritado, com medo ou excessivamente entusiasmado. Qualquer desses estados compromete o julgamento. Ele recomendava esperar pelo menos uma noite antes de decisões significativas tomadas em estados emocionais alterados. Hoje, a ciência explica por quê. O sono, literalmente, reseta os sistemas emocionais do cérebro. O que parecia urgente à noite, muitas vezes parece absurdo pela manhã. Mas aqui está o problema real. A maioria das pessoas não percebe quando está em sequestro emocional. Elas acham que estão pensando claramente, acham que suas reações são justificadas, acham que o problema é externo. Você conhece aquela sensação de certeza absoluta quando está com raiva? Aquela convicção de que você está certo e o outro está completamente errado? Isso é um sintoma do sequestro. Não é clareza, é cegueira emocional disfarçada de certeza. Maquiavel alertava sobre isso constantemente. Os tolos, ele escreveu, são sempre convictos. Os sábios são cheios de dúvidas, e no calor da emoção, todos se tornam tolos. Porque a convicção que a raiva traz não é sabedoria, é cegueira. Isso significa que quanto mais certeza você tem no momento emocional, mais provável que esteja errado. Contraintuitivo, não é? Mas pensa bem, quantas vezes você teve certeza absoluta de algo durante uma briga e depois percebeu que tinha exagerado? Quantas mensagens você mandou com raiva que gostaria de apagar? Essa certeza era falsa. Era a amígdala convencendo você de que reagir era necessário. Agora vamos ao método. Maquiavel desenvolveu o que podemos chamar de soberania emocional. Não é suprimir emoções, é governar sobre elas. Deixa eu quebrar em passos práticos. Passo 1. Reconhecer o sequestro. O primeiro momento de poder é perceber que você foi sequestrado. Os sinais físicos são claros: batimentos acelerados, respiração superficial, tensão muscular, sensação de urgência para agir. Quando perceber esses sinais, diga internamente: minha amígdala está ativa. Eu não tenho acesso total à minha inteligência agora. Só esse reconhecimento já começa a ativar o córtex pré-frontal. Você está usando o pensamento para observar emoção. Isso é o início do controle. Passo 2. Criar espaço temporal. Maquiavel era obsessivo sobre tempo. Ele sabia que tempo era a arma contra emoções. Quando sequestrado, sua única tarefa é criar espaço. Não resolver, não responder, não decidir, só criar espaço. Isso pode significar dizer: preciso pensar sobre isso, ou simplesmente sair do ambiente, ou contar mentalmente até 10 antes de soltar qualquer palavra.
O objetivo é dar tempo para o seu córtex pré-frontal voltar a funcionar. Quanto mais intensas as emoções, mais tempo você precisa. Para irritações leves, alguns segundos bastam. Para raiva intensa, você pode precisar de horas. Para situações que abalam a sua identidade, pode precisar de dias. Não é fraqueza, é estratégia. Passo 3. Questionar a narrativa. Aqui está o segredo que Maquiavel entendia profundamente. Emoções não surgem de eventos, surgem da sua interpretação dos eventos. A mesma situação pode gerar raiva em uma pessoa e indiferença em outra. A diferença está na história que cada uma conta para si mesma. Seu chefe criticou seu trabalho. Essa é a situação objetiva, mas sua mente adiciona uma história. Ele me odeia, ele quer me humilhar, ele é um idiota, eu sou incompetente. Todo mundo viu. Essa história gera a emoção, não o evento. Maquiavel aconselhava sempre questionar a narrativa interna. E se houvesse outra explicação? E se a intenção fosse diferente? E se eu estivesse projetando meus próprios medos? Isso não é sobre negar a realidade. É sobre reconhecer que sua interpretação inicial, especialmente sob sequestro emocional, provavelmente está distorcida. Passo 4. Escolher a resposta estratégica. Só depois dos 3 passos anteriores, você está em posição de responder. E aqui, Maquiavel era implacável. A melhor resposta, ele ensinava, raramente é a que sua emoção quer. A emoção quer vingança imediata. A estratégia pede paciência. A emoção quer provar que você está certo. A estratégia pergunta: o que eu ganho provando isso? A pergunta-chave é: qual resposta me coloca na melhor posição? Não qual resposta satisfaz minha raiva. Não qual resposta me faz sentir justificado. Qual resposta realmente serve meus interesses de longo prazo? Às vezes, essa resposta é confrontar, às vezes é silenciar, às vezes é fingir que não percebeu, às vezes é esperar o momento certo para agir. Pessoas emocionalmente reativas são previsíveis. Você sabe exatamente como vão reagir. Isso as torna fáceis de manipular. Pessoas que controlam suas respostas são imprevisíveis. Você nunca sabe o que esperar. Isso as torna poderosas. Maquiavel escreveu: seja imprevisível em suas reações, mas consistente em seus objetivos. Deixe os outros tentarem adivinhar seu próximo movimento, enquanto você permanece focado no destino final. Agora, vamos falar sobre o erro que quase todo mundo comete: suprimir emoções. Muitas pessoas confundem controle emocional com supressão emocional. Acham que a solução é simplesmente não sentir, engolir a raiva, ignorar a tristeza, fingir que está tudo bem. Isso não é controle, é uma bomba relógio. Emoções suprimidas não desaparecem, elas se acumulam e eventualmente explodem, geralmente no pior momento possível, com a pessoa errada, de forma desproporcional. Maquiavel entendia que emoções são informação. Raiva te diz que um limite foi cruzado. Medo te diz que algo importante está em risco. Tristeza te diz que algo foi perdido. A informação é valiosa. O que você faz com ela é que determina se você governa ou é governado. A diferença entre supressão e soberania é sutil, mas crucial. Supressão. Eu não estou com raiva. Isso não me afeta. Está tudo bem. Enquanto por dentro, tudo ferve. Soberania. Eu estou com raiva. Eu sinto a raiva no meu corpo. Ela está me dizendo que algo importante foi ameaçado. Vou processar essa informação e decidir a melhor resposta. A primeira abordagem te torna uma bomba. A segunda te torna um estrategista. E Maquiavel era claro:
O mundo pertence aos estrategistas, não aos explosivos. Agora deixa eu te mostrar como as pessoas mais poderosas da história aplicaram isso. Júlio César era famoso por sua calma em batalha. Enquanto seus generais entravam em pânico, ele permanecia sereno. Não porque não sentisse medo, mas porque treinou obsessivamente para não deixar o medo comandar suas decisões. Há registros de batalhas onde tudo parecia perdido. Seus próprios homens estavam fugindo. E César, em vez de reagir ao caos, pausava, avaliava e encontrava a única abertura que poderia virar o jogo. Essa capacidade veio de disciplina emocional, não de ausência de emoção. Otto von Bismarck, o arquiteto da unificação alemã, era outro mestre. Ele jogava um jogo de décadas. Provocava guerras quando convinha, fazia paz quando estratégico. Seus oponentes nunca sabiam o que esperar, porque ele nunca reagia emocionalmente. Bismarck disse uma vez: "O segredo da política é fazer um bom tratado com a Rússia. E o segredo de um bom tratado é nunca negociá-lo quando você está com raiva da Rússia." Ele entendia que emoções distorcem a percepção, e percepção distorcida leva a acordos ruins. Vamos falar sobre relacionamentos. Esse é o campo onde as emoções causam mais destruição. Pensa em quantos relacionamentos você já viu terminarem por palavras ditas no calor do momento, coisas que não podiam ser desditas, feridas que não cicatrizaram, e não eram pessoas más, eram pessoas em sequestro emocional. Maquiavel, embora escrevesse sobre política, entendia que os princípios se aplicam a toda a interação humana. Ele escreveu: "Em questões de relações pessoais, como em questões de Estado, a vitória pertence àquele que mantém a cabeça fria, enquanto o outro a perde." Isso não significa ser frio ou distante. Significa não deixar a amígdala destruir o que você construiu. Quantas brigas de casal começam por algo minúsculo e escalam até o ponto de ruptura? Alguém diz algo no calor da emoção, o outro reage e de repente estão revisitando mágoas de anos atrás, ameaçando terminar, dizendo coisas devastadoras, e na manhã seguinte, ambos mal lembram como chegaram até ali. Isso é sequestro emocional mútuo. Duas amígdalas em combate enquanto dois córtex pré-frontais estão desligados. O parceiro que consegue pausar primeiro tem o poder de desarmar a escalada, não porque está cedendo, mas porque está governando a situação em vez de ser governado por ela. Maquiavel diria: "O príncipe sábio não entra em batalhas que não pode vencer." E uma discussão entre duas pessoas sequestradas emocionalmente é uma batalha que ninguém vence. Agora, vamos ao aspecto mais sutil: manipulação emocional. Maquiavel era realista sobre a natureza humana. Ele sabia que pessoas vão tentar manipular suas emoções, e constantemente. Seu chefe pode usar culpa para extrair mais trabalho. Seu parceiro pode usar raiva para conseguir o que quer. Vendedores usam urgência falsa para forçar decisões rápidas. Políticos usam medo para obter votos. Todos estão tentando sequestrar sua amígdala. E quando você reage emocionalmente, você está entregando o controle. Você está fazendo exatamente o que o manipulador quer. Você está sendo manipulado. Agora mesmo, e não por alguém de fora, mas por algo dentro de você. Suas emoções tomam decisões antes que você sequer consiga pensar. Elas escolhem as palavras que você vai usar antes que você as pronuncie. Elas destroem relacionamentos importantes antes que você se dê conta do estrago. E o pior de tudo, você acha que está no controle da situação. Nicolau Maquiavel, esse mestre da estratégia e da arte da guerra, estudou esse fenômeno há mais de 500 anos. E o que ele descobriu sobre o domínio emocional
continua sendo a arma mais poderosa que existe. Presidentes a usaram, CEOs a usaram, os indivíduos mais influentes da história a usaram. E você vai aprender a usar agora. Prepare-se para uma imersão profunda na mente humana, revelando os segredos sombrios por trás do seu comportamento. Maquiavel aconselhava: observe quem tenta despertar suas emoções e pergunte-se o que essa pessoa ganha com a sua reação. Se alguém quer que você fique com raiva, com medo ou com desejo urgente, provavelmente há um motivo que serve aos interesses dela, não aos seus. Isso não é paranoia, é consciência estratégica. Não significa que todos estão te manipulando. Significa que você deve estar consciente de quando suas emoções estão sendo ativadas de fora para dentro. A pessoa soberana emocionalmente não pode ser facilmente manipulada, porque ela escolhe quando e como reagir. Ela não está no automático. Vamos falar sobre medo, especificamente. Maquiavel escreveu extensivamente sobre o medo porque entendia seu poder. É melhor ser temido do que amado, ele declarou, se não puder ser ambos. Mas o que muitos não percebem é que ele aplicava isso a si mesmo também. Ele estudava seus próprios medos, entendia como o medo distorcia sua percepção, e ele descobriu algo crucial. A maioria dos medos é sobre o futuro que nunca chega. Você tem medo de perder o emprego, de ser rejeitado, de fracassar, de ficar sozinho, de morrer. E esse medo do futuro contamina suas decisões do presente. Você não pede aumento porque tem medo da rejeição. Não começa o negócio porque tem medo do fracasso. Não expressa seus sentimentos porque tem medo da vulnerabilidade. E o futuro que você teme raramente se materializa. Mas o medo dele destruiu oportunidades reais no presente. Maquiavel era pragmático sobre isso. Ele aconselhava confrontar mentalmente o pior cenário. Realmente imagine o que aconteceria se seu medo se realizasse. Você morreria? Provavelmente não. Você se recuperaria? Provavelmente sim. Uma vez que você confronta mentalmente o pior, o medo perde seu poder paralisante. E então você pode agir estrategicamente, em vez de defensivamente. Isso é o que os estoicos chamavam de premeditatio malorum. Maquiavel chegou a conclusões semelhantes por caminhos diferentes. A ideia é simples. Quando você visualiza e aceita o pior cenário possível, você se liberta do medo paralisante dele. Agora, vamos falar sobre a raiva, das emoções. A raiva é talvez a mais destruidora para quem a sente. Maquiavel observou que a raiva tem uma qualidade sedutora. Ela te faz sentir poderoso, justificado, certo, mas é uma armadilha. A pessoa com raiva pensa que está no controle. Na verdade, ela é a mais previsível, a mais fácil de manipular, a mais propensa a erros graves. Ele escreveu: nunca lute quando está com raiva. Espere até que a raiva passe e depois decida se a luta ainda vale a pena. Na maioria das vezes, não valerá. Isso é sabedoria destilada. Quantas brigas você comprou que não valiam o custo? Quantas discussões você entrou que só serviram para aumentar o conflito? A raiva te convence de que precisa agir agora, que a ofensa exige resposta imediata, que sua honra está em jogo. Mentiras da amígdala. Na maioria dos casos, a melhor resposta para uma ofensa é nenhuma resposta, ou uma resposta calculada. Muito depois, as pessoas que mais te provocam geralmente querem sua reação. Sua raiva as alimenta, seu silêncio as frustra. Maquiavel sabia disso. Ele recomendava: não dê a seus inimigos a satisfação de saber que te afetaram.
Mantenha sua compostura e eles nunca saberão se suas flechas acertaram ou erraram o alvo. Isso é poder psicológico. Agora vamos integrar tudo em um sistema prático. Eu chamo de protocolo maquiavélico de soberania emocional. Primeira etapa: mapeie seus gatilhos. Todo mundo tem gatilhos específicos. Situações, palavras ou pessoas que disparam reações automáticas. Seu trabalho é conhecê-los intimamente. Para alguns, é crítica ao trabalho. Para outros, é sentir-se ignorado. Para outros, é qualquer ameaça à sua competência ou inteligência. Escreva seus 3 maiores gatilhos, aquelas situações que consistentemente te tiram do eixo. Quando você conhece seus gatilhos, você pode se preparar para eles. Em vez de ser pego desprevenido, você entra na situação já sabendo. Isso normalmente me sequestra. Vou estar especialmente atento. Segunda etapa: desenvolva um ritual de pausa. Você precisa de algo prático que interrompa a reação automática. Pode ser uma respiração profunda específica. Pode ser uma frase interna como "eu escolho minha resposta". Pode ser o ato físico de dar um passo para trás. O que importa é que seja automático. Quando o gatilho dispara, o ritual de pausa entra. Isso cria aquele espaço crucial entre estímulo e resposta. Terceira etapa: pratique em situações de baixa intensidade. Você não vai desenvolver soberania emocional, começando pelas situações mais intensas. Comece com irritações menores. O trânsito, a fila do banco, um comentário levemente irritante. Use essas situações como treinamento, perceba o sequestro, execute o ritual de pausa, escolha sua resposta. Quanto mais você pratica em situações fáceis, mais o padrão se torna automático para situações difíceis. Quarta etapa: faça revisões pós-evento, depois de situações emocionalmente carregadas. Analise o que aconteceu. Qual foi o gatilho? Quanto tempo durou o sequestro? O que funcionou para recuperar o controle? O que você faria diferente? Essa reflexão não é para se culpar, é para aprender. Cada situação é dados para melhorar o sistema. Quinta etapa: cultive consciência corporal. Emoções se manifestam no corpo antes de chegarem à consciência. O aperto no peito, a tensão nos ombros, o calor no rosto, a mudança na respiração. Se você desenvolver sensibilidade a esses sinais, você pode interceptar o sequestro antes que ele tome conta. Práticas como meditação e yoga aumentam essa consciência corporal. Não é misticismo, é treinamento de percepção que tem respaldo científico. Estudos mostram que meditação regular aumenta a massa cinzenta no córtex pré-frontal e reduz a reatividade da amígdala. Você literalmente reconfigura seu cérebro para maior controle emocional. Agora deixa eu te contar sobre o maior erro que impede as pessoas de dominar suas emoções. Elas acham que é questão de força de vontade, que basta querer muito, não reagir, que é só se controlar. Isso não funciona. Força de vontade é um recurso limitado. Ela se esgota. E quando está esgotada, a amígdala vence. Por isso tantas pessoas explodem no fim do dia. Passaram o dia todo se controlando. Gastaram toda a reserva de autocontrole e qualquer pequena provocação à noite gera uma reação desproporcional. Maquiavel intuitivamente entendia isso. Ele não confiava em força de vontade, confiava em sistemas, em estratégias, em estruturas que tornavam o comportamento desejado mais fácil. Por exemplo, se você sabe que fica irritável quando está com fome, você não confia na força de vontade para não explodir. Você cria um sistema para comer regularmente. Se você sabe que toma decisões ruins quando está cansado,
Você não agenda decisões importantes para o fim do dia. Se você sabe que certas pessoas te tiram do sério, você limita a exposição ou se prepara especificamente para encontros com elas. É design de ambiente, não força bruta. Os melhores estrategistas não dependem de heroísmo para vencer. Eles criam condições onde a vitória é provável, mesmo com desempenho mediano. Aplique isso às emoções. Não dependa de ser sobre-humano no momento crítico. Crie condições onde o controle seja mais fácil. Agora, eu tenho uma pergunta crucial para você. Você acabou de receber um sistema completo para dominar suas emoções. Cada conceito aqui vem de séculos de observação estratégica, combinada com décadas de pesquisa neurológica. Mas conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. E a pergunta é: você vai aplicar? Ou vai apenas concordar e continuar reagindo automaticamente? A maioria das pessoas vai concordar que isso faz sentido. Vão até se sentir motivadas por alguns minutos. E amanhã, na primeira provocação, vão reagir exatamente como sempre reagiram. Porque mudança real exige prática deliberada, exige desconforto, exige fazer diferente, quando seu cérebro inteiro quer fazer igual. Maquiavel não tinha paciência para pessoas que sabiam, mas não faziam. Ele escreveu: o homem que sabe o que deve fazer, mas não faz, é mais desprezível que aquele que não sabe, porque o primeiro desperdiçou seu conhecimento. O segundo pode alegar ignorância. Você não pode mais alegar ignorância. Agora você sabe como funciona, sabe por que suas emoções te governam, sabe o método para inverter o jogo. O que falta é decisão. Vai continuar sendo governado, previsível, mas facilmente manipulado? Ou vai começar o treinamento para se tornar soberano das suas próprias emoções? Cada vídeo como esse exige mergulhar em textos históricos, estudos científicos e experiências testadas. Não é entretenimento superficial. É conhecimento que pode mudar o curso da sua vida, se você aplicar. O Super Tanks ali embaixo não é só um botão. É você investindo na sua própria transformação. É você dizendo que conteúdo de verdade merece apoio de verdade. É você se comprometendo com seu próprio desenvolvimento. Quando você clica naquele coração dourado, você não está só apoiando um canal. Você está honrando o conhecimento que acabou de receber. Você está se posicionando como alguém que valoriza a sabedoria prática. Você está se tornando parte de uma comunidade de pessoas que escolheram governar em vez de ser governadas. Você não é apenas espectador. Você é alguém que entendeu o jogo. Agora, vamos ao resumo final. Suas emoções te governam porque seu cérebro foi projetado para reagir rápido, não para reagir bem. A amígdala sequestra seu córtex pré-frontal e você perde acesso à sua inteligência, justo quando mais precisa dela. Maquiavel entendia isso há 500 anos. Ele observou que os que reagiam emocionalmente eram previsíveis, manipuláveis e fadados a quedas espetaculares. Os que governavam suas emoções duravam no poder. O método não é suprimir emoções. É criar soberania sobre elas, reconhecer o sequestro, criar espaço temporal, questionar a narrativa e só então escolher a resposta estratégica. Você não pode confiar em força de vontade, precisa de sistemas, precisa conhecer seus gatilhos, precisa treinar em situações de baixa intensidade, precisa criar condições que tornem o controle mais fácil e, acima de tudo, você precisa aplicar, porque conhecimento sem ação é entretenimento intelectual, não transformação. Agora, a pergunta final.
Qual é a emoção que mais frequentemente te sequestra e te faz agir de formas que você depois se arrepende? Time raiva. Minha raiva me faz explodir e dizer coisas que destroem relacionamentos e oportunidades. Time medo. Meu medo me paralisa e me impede de agir, mesmo quando sei o que deveria fazer. Time ansiedade. Minha ansiedade me faz reagir a coisas que ainda nem aconteceram e criar problemas onde não existem. Comenta qual time você é. E se você conhece alguém que vive reagindo emocionalmente e sofrendo as consequências, manda esse vídeo para essa pessoa, porque a habilidade de governar suas emoções é a habilidade mais importante que você pode desenvolver. É a base de todas as outras. Maquiavel sabia disso. Agora você também sabe. O que você faz com esse conhecimento é sua responsabilidade. Mas lembra, cada vez que você escolhe sua resposta, em vez de reagir, você fortalece o padrão. Cada vez que você pausa quando seu corpo quer explodir, você reconecta seu cérebro e, eventualmente, o que era esforço se torna natureza. Você não será mais governado, você será o governante. E tudo começa agora.